Hello, meu povo, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Daniela, de Ciências, e hoje a gente vai continuar estudando sobre a eletrização dos corpos. Vamos fazer uma breve revisão da aula passada. Vimos a estrutura geral de um átomo. O núcleo possui partículas elementares com carga positiva, chamadas de prótons, e partículas elementares sem carga, que são os nêutrons. Os prótons e os nêutrons não se movimentam, eles ficam presos aqui dentro do núcleo. Em volta do núcleo existe uma região chamada eletrosfera, que é onde vai ficar as partículas elementares chamadas de elétrons, que têm carga negativa. Vimos que um corpo ele pode ser eletrizado positivamente, ele vai ser chamado de cátion. Ele possui mais prótons do que elétrons. Por que ele vai possuir mais prótons? Porque ele vai perder os seus elétrons e ele fica carregado positivamente. Os corpos eletrizados negativamente, a gente chama de ânion. Por quê? Porque ele vai possuir mais elétrons do que prótons. Ele vai ter mais elétrons porque ele ganha elétrons e ele fica carregado negativamente. Vimos também que cargas iguais se repelem e cargas opostas se atraem. Hoje, a gente vai estudar os tipos de eletrização, ou seja, os fenômenos em que os elétrons são transferidos de um corpo para outro. Por quê? Os prótons e nêutrons ficam dentro do núcleo e não se movimentam. Os tipos de eletrização: eletrização por atrito, por contato e por indução. A eletrização por atrito ocorre quando dois corpos inicialmente neutros, ou seja, a quantidade de prótons e elétrons são iguais, são atritados, um esfrega no outro. Aí eles vão se eletrizar e, em virtude do atrito ocasionado, um corpo ficará com carga positiva e o outro com carga negativa. Um dos corpos perde elétrons e o outro ganha elétrons. Aqui no nosso exemplo, a gente tem um vidro, um bastão de vidro que está neutro e um pedaço de algodão que também está neutro. Quando a gente atrita um no outro, o bastão de vidro vai doar os seus elétrons para o algodão, ou seja, o bastão de vidro ele perde elétrons e o algodão ganha elétrons. Quando um corpo perde elétrons, ele fica carregado positivamente, e quando um corpo ganha elétrons, ele fica carregado negativamente. Um outro exemplo é um experimento que geralmente a gente faz em sala de aula, usando um pente ou uma régua de plástico. Aqui no nosso desenho, a professora pediu para a aluna esfregar o pente de plástico nos cabelos e depois aproximar esse pente em uns pedaços de papel que estão picotados na mesa. Quando a gente esfrega o pente no cabelo, ou seja, a gente atrita o pente no cabelo, olha só o que acontece. O pente e o cabelo, eles estão neutros, têm carga positiva e negativa, todo mundo neutro. Quando a gente atrita esse pente no cabelo, o cabelo vai doar os elétrons para o pente, ou seja, o pente ele vai receber elétrons e vai ficar carregado negativamente. Como o cabelo perdeu elétrons, ele vai ficar carregado positivamente. Por isso que o cabelo, quando a gente faz essa experiência, ele fica todo arrepiado, porque lembra que cargas iguais se repelem, então um fio vai ficar longe do outro, porque eles estão todos iguais com carga positiva. Carga positiva com carga positiva não se atrai, então os fios se afastam. O pente ficou todo negativo, ficou carregado negativamente. Quando a gente aproxima esse pente todo negativo nos pedaços de papéis, ele vai atrair as cargas positivas dos papéis. Lembra que os opostos se atraem. Então, a parte positiva do papel vai se aproximar do pente, vai acontecer aquela mágica dos papéis se levantarem e irem lá para o pente. Toda essa minha explicação está escrita aqui nesse texto, tá bom? Processos de eletrização por atrito ocorrem a todo momento em nosso cotidiano, inclusive envolvendo o próprio corpo humano, que se atrita com as roupas, com o ar ou com o lugar onde se senta, por exemplo.
Por causa desses processos de atrito com roupa, com ar ou com o lugar onde a gente se senta, o corpo fica com excesso de cargas que podem ser positivas ou negativas. Quando, então, tocamos em algum corpo de metal ou em outra pessoa, por exemplo, ocorre um deslocamento rápido de cargas elétricas negativas, que é sentido como um pequeno choque elétrico. Aqui eu trouxe um exemplo que acontece em dias secos, a eletrização por atrito entre o vento e o carro que a sua lataria de metal. O vento carrega essa lataria toda com cargas negativas. Quando a gente toca nessa maçaneta da porta do carro, essas cargas negativas passam para o nosso corpo muito rápido. Aí a gente sente aquele choquinho. Acabamos de ver a eletrização por atrito e vamos iniciar a eletrização por contato. A eletrização por contato ocorre quando dois corpos, um eletrizado e o outro inicialmente neutro, entram em contato. O corpo neutro fica com a mesma carga do eletrizado. Então, aqui, ó, no momento antes, o corpo eletrizado está positivo e esse corpo aqui está neutro. Quando os dois entram em contato, os dois vão ficar com a mesma carga do que estava eletrizado inicialmente. A mesma coisa acontece aqui embaixo, corpo neutro e corpo eletrizado. Aqui ele está eletrizado negativamente. Quando os dois entram em contato, os elétrons do que estava eletrizado passam para o que estava neutro e no final os dois vão ficar negativos. Isso daqui ocorre porque eles entraram em contato, um encostou no outro. Agora, a gente vai para o nosso último tipo de eletrização, que é a eletrização por indução. A eletrização por indução é quando a eletrização de um corpo inicialmente neutro, a gente vai chamar ele de induzido, acontece por simples aproximação de um corpo carregado, a gente vai chamar ele de indutor, sem que haja contato entre os corpos. O induzido deve estar ligado à Terra ou a um corpo maior que possa lhe fornecer elétrons ou então receber esses elétrons. Vamos para o nosso primeiro exemplo. O corpo induzido, ele está inicialmente neutro, ou seja, prótons e elétrons iguais à quantidade. Quando a gente aproxima um indutor carregado positivamente, as cargas negativas vão se aproximar e vão ficar em maior quantidade nesse corpo induzido. O nosso segundo exemplo, se o indutor for negativo, aqui nesse exemplo, os elétrons vão ser repelidos através do fio terra. Então, aqui no corpo induzido, os elétrons vão ficar do outro lado, porque lembra que cargas iguais se repelem. E esses elétrons vão descer por esse fio terra e o corpo vai ficar carregado positivamente. Na eletrização por indução, o corpo induzido eletriza-se com a carga de sinal contrária ao indutor. Então, se o indutor é positivo, o induzido vai ficar negativo. Se o indutor é negativo, o induzido vai ficar positivo. Um exemplo de eletrização por atrito e por indução no nosso cotidiano é a formação de relâmpago, raio e trovão. Lá nas nuvens ocorre constante atrito entre as partículas de água e poeira. Então, aí já vem a eletrização por atrito, vai causar a eletrização dessas nuvens. O acúmulo de carga elétrica lá nas nuvens provoca acúmulo de carga elétrica oposta aqui na superfície da Terra, que é a eletrização por indução. Lembra que a gente acabou de ver a eletrização por indução, o indutor está carregado negativamente ou positivamente, então o induzido, que é aqui a parte de baixo, vai ter carga oposta. Se aqui em cima tiver negativo, aqui embaixo vai estar positivo. Se aqui em cima tiver positivo, aqui embaixo vai estar negativo. Por causa da umidade do ar, essas cargas elétricas acumuladas lá nas nuvens conseguem se deslocar. Aí vai depender de onde a carga negativa vai estar acumulada. Se a carga negativa estiver aqui em cima, elas vão descer. Se as cargas negativas estiverem aqui embaixo, elas vão subir, porque são as cargas negativas que se movem.
Esse deslocamento de carga negativa a gente chama de descarga elétrica, e ela vai se manifestar em forma de luz, que a gente chama de relâmpago ou raio, e em forma de som, que a gente chama de trovão, causado pela expansão do ar que se aquece por causa dessa descarga elétrica, dessa troca, dessa movimentação de cargas negativas. E assim a gente encerra esse tema. Muito obrigada por assistir até o final. Se ficou alguma dúvida, pode perguntar aqui nos comentários do YouTube ou então lá no mural da plataforma. Quem é meu aluno da plataforma, não esqueça de responder o formulário do dia. Um beijo e até a próxima!